Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos. Mais uma quinta-feira, e quinta-feira é sempre noite de alegria, porque, como eu costumo dizer, é noite de encontro. E nos encontros nós nos fortalecemos, trocamos ideias, trocamos informações, trocamos afetos, trocamos folhas, como se diz nas religiões brasileiras. E é noite de encontro e reencontro. Eu, nessa noite, tenho a alegria de receber mais uma vez aqui no Café Preto o querido professor Denis Oliveira, que é professor da USP de jornalismo, autor do importantíssimo livro Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica, e ele veio hoje aqui para falar, entre outras coisas, do manifesto Cidades Antirracistas, que aproveita aí a agenda da eleição para trazer uma agenda importante para todo mundo que é negro, seja organizado ou não, e para quem também não é negro, mas é antirracista. Então, é importante a gente discutir esse manifesto Cidades Antirracistas. Professor Denis, seja bem-vindo. A casa é sua. Obrigado, Hilário. Que bom, né? Faz tempo que eu não vim aqui, né? Saudade já do nosso papo. Acho que nem tinha dread ainda, né? Quando eu vim aqui a última vez, né? A primeira você não tinha, da última você já tinha. Ah, já tinha, então tá. Já faz um tempinho, então, tempo já, né? Bacana. Tá aqui de volta, né? Momento importante, as eleições municipais, né? Nós temos aí uma novidade, né? Uma coisa importante. 52%, me parece, dos candidatos e candidatas inscritos para o TSE são negros, né? Então, uma maioria de candidaturas negras. Entretanto, a gente sabe, né, quem é candidato negro, candidata negra, está sabendo, né, que sempre tem uma dificuldade imensa de conseguir uma estrutura mínima para fazer campanha nos partidos políticos, né, particularmente agora, né, com a aprovação da PEC 9 no Congresso Nacional, que anistiou os partidos que não cumpriram as cotas raciais e de gênero nas últimas eleições, e também aponta aí um sistema que vai reduzir essa cota nas próximas eleições, né? Uma derrota aí do movimento negro, né, da população negra, nessa luta por maior representatividade, mas apesar disso, a gente continua na batalha, né? É isso. Essa luta é histórica, né, Denis? Há muitas décadas o movimento negro vem com essa pauta e vem falando, ela vai e volta, né? Mas são muitas e muitas e muitas décadas. Eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta. A PEC 9 retira direitos, é um golpe muito forte, mas, por outro lado, você acha que, de alguma forma, nós, negros, e sobretudo nós do movimento negro, precisamos fazer uma autocrítica por não termos aproveitado essa lei para eleger uma bancada muito maior de deputados e senadores, de vereadores e prefeitos? Você acha que, quer dizer, do ponto de vista da crítica social, me parece que é fundamental a gente fazer a denúncia. Isso é racismo, não é outra coisa. É racismo na estrutura, né? Não é o racismo cotidiano do dia a dia, é na estrutura. Mas, do outro ponto de vista, você acha que a gente tem que fazer uma autocrítica? A gente tem que parar para se perguntar o seguinte: por que nós, negros, não temos votado historicamente em candidaturas negras? Você acha que cabe isso ou eu estou viajando? Não, uma boa pergunta, né? A pergunta que vale 1 milhão, né? Exatamente. Vale 1 milhão, para lembrar aí o cara que faleceu aí semana passada, né? Olha, tem uma série de fatores aí, né, Hilário? Primeiramente, uma coisa que a gente precisa ter consciência, tá? E quando fala ter consciência, significa entender o diagnóstico para ver o que a gente faz para mudar. Essa narrativa de racista do movimento negro é de minoria, né? Uma parte nem da população negra está convencida disso. Sem dúvida. Tá? Vamos pensar, então, a gente tem que ser muito, muito preciso, entender em que lugar nós estamos. Isso é muito fácil a gente perceber. Por exemplo, né, nós somos militantes negros, quantos da nossa família, por exemplo, a gente mobiliza para as nossas organizações, né? Você vai pegar, a gente participa do movimento negro, a gente chega em casa, você vai ver a sua mãe, né, o seu pai, né, a sua tia, a sua avó e os seus irmãos não estão muito inseridos nesse debate, né? E não é por causa disso são pessoas negras, né, evidentemente. Tá? Então, isso é um dado, né? A gente observa que tem, né, ainda um discurso que a gente não saiu, nós rompemos pouco da bolha, embora tenha aumentado o debate antirracista, tá? Graças à nossa insistência, mas ainda ele ainda não contempla, não contempla não,
ele não absorve ainda as energias, né, os corações e mentes da maioria. Tá? Então, esse é o diagnóstico, acho legal a gente ter, para ver que a partir desse diagnóstico a gente faz, então, diante disso. Né? Eu penso que uma questão muito importante é a gente demonstrar de que forma a luta antirracista, né, a nossa agenda antirracista, ela modifica de forma substantiva a vida das pessoas. Sim. E isso é importante. Tá? Para isso é necessário que a gente pense numa agenda, numa pauta antirracista que dialogue diretamente com a condição de vida da maioria da população negra. Veja, né, eu acho muito importante essa pauta da representatividade, acho mesmo, né, que a gente tem que, de fato, melhorar, mudar a composição das estruturas de poder, né? Temos mais negros e negras no Congresso Nacional, nos parlamentos, nos cargos executivos, né? Nos ministérios, secretarias, no Poder Judiciário, né? Isso é importante, né? Isso são instâncias, né, de poder, a gente precisa estar presente nisso. Além do que, né, não é muito crível numa democracia que a maioria da população brasileira não esteja representada nos seus órgãos de representação. Isso é uma distorção. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que, de fato, acho que é importante. Entretanto, isso não é suficiente. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, que dá a impressão que a nossa luta ela se resume meramente ao aspecto da representatividade. Porque se assim for, né, e eu já observo que há uma certa ilusão em relação a isso, nós vamos considerar que, por exemplo, o fato de uma emissora como a Rede Globo hoje ter mais jornalistas negros, ter mais repórteres negros e negras, ter mais atores e atrizes negras no seu elenco, nas telenovelas, tudo isso, significa que essa Globo deixou de ser menos racista, e eu acho que não deixou, né? A gente vai achar que, por exemplo, as universidades públicas, à medida que elas estão adotando cotas raciais e estão aumentando a presença de negros e negras nessa universidade, ela está deixando de ser branca e racista. E eu acho que ela não está deixando, porque isso é uma questão não da participação das pessoas, mas sim do seu conteúdo, né, da sua perspectiva teórica, política, epistemológica. Tá? Então, essa reflexão a gente tem que fazer. Tá? A gente não consegue dialogar com a vida das pessoas negras. Né? E quando eu justamente escrevi o livro Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica, nós já conversamos aqui sobre isso, né, eu coloquei exatamente isso, né, o que é o racismo, né, como o racismo se expressa, estrutural, se expressa na vida das pessoas. Se expressa, por exemplo, de você obrigar crianças negras, não só uma parte, né, a vender doce, bala, ou pedir esmola na esquina às 11 da noite, num cruzamento, né, de avenida qualquer, tá, enquanto você vai observar crianças brancas saindo tranquilamente dos colégios particulares de ponta, né, na hora do almoço, tal, indo para casa, brincar, praticar esporte, tudo isso. Então, esse exemplo eu costumo dar sempre, né, porque ele é muito emblemático. Esse é um cenário... Também. Hã? É muito evidente também, né? É muito evidente. É um cenário que a gente anda na rua e vê isso, direto. E mais que vê, muitas vezes normaliza uma situação como essa. Acha normal e não é normal, tá? Então, se a gente não começar a pensar de que forma o movimento antirracista responde a questões como essa, a questões como desemprego, a questões como, por exemplo, o trabalho precário, né, dos motoristas de aplicativo e tudo isso, né, a violência contra a juventude negra, nós não discutimos de que forma o movimento, na sua agenda, né, na sua agenda eleitoral, ela responde isso, a gente vai ter dificuldades, inclusive, de eleger candidaturas negras, né? Porque tem que mostrar que esses candidatos e candidata negra, mais que uma identificação do ponto de vista que são negros também, mas eles vão lá para trazer, para lutar, né, para apresentar projetos, propostas que sinalize para a resolução desses problemas cotidianos que a população negra passa. Ou seja, não resumindo, mas pensando uma coisa que eu acho que é fundamental em tudo que você falou, tudo que você falou é fundamental, mas acho que tem uma coisa que é uma pérola. A candidatura negra precisa romper, ou seja, ir além do discurso do movimento negro, porque nós mesmos não conseguimos mobilizar multidões. Então, se ele ficar restrito ao discurso do movimento negro, ele também não vai conseguir atingir multidões. Não vai. O que acontece muitas vezes é que a gente tem essa sociedade que nós estamos, essa organização social que nós estamos vivendo, a gente pode até discutir em outro momento, né? Ela favorece muito as bolhas, né, sociais, tá? Né, essas bolhas sociais. Então, as coisas das redes, da internet e tal, tá? A gente trabalha muito com as bolhas, então a gente fala muito para nós mesmos, né? A gente acaba falando para a gente mesmo.
Eu estava até conversando com um amigo meu, né? Falei assim, olha, quando eu vou numa marcha de consciência negra, eu fico muito preocupado quando eu vou lá cumprimento com todo mundo da marcha, estou cumprimentando as pessoas, eu conheço todo mundo. Né? Eu acho muito preocupante isso, né? Acho legal reencontrar pessoas queridas, né? Mas eu acho muito preocupante que, né, a marcha se transforme num encontro de ex-alunos, né? Parece. Né? Todo mundo se conhece. Né? Eu quero que tenha pessoas que eu não conheça lá na marcha. Né? Então, isso esse é um exemplo, né, do que é a bolha. Né? Então, os encontros, marchas, eventos, por exemplo, você vai lá e você parece encontros de ex-alunos, né, de faculdade. Né? Oh, como você está? Tudo bem? Tal, né? Tá mais sério. Então, é um negócio muito preocupante isso. A gente tem que ver como é que dialoga, né? Que vai para além, né? E aí, veja, né? O ir além é nós entendermos o diagnóstico primeiramente, tá? Então, existe aí ainda, né, uma dificuldade de nós pensarmos essa agenda antirracista para além do movimento, como você colocou muito bem, esse universo da militância do movimento, né? Mas a gente vai para além disso, tá? E segundo, isso é feito se essa agenda do movimento negro dialogar diretamente com as condições de vida da população negra e apresente uma resposta para a solução desses dilemas que ela sofre. Exatamente. E aí, nesse contexto todo, a Coalizão Negra e a entidade da qual você faz parte, Ação criou... Negra. É Ação Negra. Ação Negra, desculpa. Isso. Ação Negra, entidade da qual você faz parte, criou o Manifesto Cidade Antirracistas, que, ao mesmo tempo que é um instrumento para o candidato, é um instrumento para o eleitor, para que isso sirva de diálogo entre essas partes e, então, a propositura de um pacto que o leve à Câmara, que o leve à Prefeitura para realizar esses itens do Manifesto Antirracista. Fala um pouco para a gente desse Manifesto Cidade Antirracistas. Tá. Primeiramente, assim, né? Só explicar como é que surgiu. A Ação Negra é uma articulação, não é uma entidade, é uma articulação que já existe há 1 ano e pouco, né? 1 ano e 2 meses e tal. É uma articulação que reúne várias organizações do movimento negro. Tá? Eu faço parte da Rede Quilombação, que é uma das participantes da Ação Negra. Nós temos também uma entidade do movimento popular chamada Federação das Associações de Favela do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, né? O movimento Raiz da Liberdade, tá? Que é outra entidade nacional que atua muito no movimento do Sem Teto, no movimento de moradia, né? O movimento Círculo Palmarino, tá? E também o coletivo de entidades negras. Então, esse conjunto de entidades, né, que no ano passado, no bojo do debate da reforma tributária, que montou a Ação Negra, e veja interessante, qual foi a nossa preocupação naquele momento, né? Estava debatendo a reforma tributária. É interessante, né, como é que a gente abandonou os grandes debates da conjuntura nacional, movimento negro, tá? E por conta disso, quando nós pensamos, como é que a gente pensa uma agenda antirracista dentro da reforma tributária? Sim. E foi esse o debate, né? Como é que nós, negros e negras, por exemplo, pensamos, discutimos e o que reivindicamos no debate sobre a reforma tributária. E aí nós elaboramos uma proposta de uma reforma tributária antirracista, né? E a gente, né, com essa proposta, a gente circulou nos gabinetes, né, divulgamos, e tudo isso, né, pensando de que forma essa reforma tributária ela pode contemplar algumas agendas importantes do movimento negro, particularmente a questão das reparações, tá? Então foi essa articulação que a gente fez ano passado, e a partir daí a gente começou a pensar essas entidades, né, de forma coletiva, que tipo de ação a gente tem que desenvolver para atingir os objetivos que eu falei. Veja, tem uma coisa muito complicada que eu particularmente tenho, né, me preocupado, que esse campo dos movimentos sociais da esquerda, né, transformou a eleição num fim em si próprio. Né? A eleição parece que a eleição não é tudo, né? E é uma coisa impressionante, a eleição para o mundo, né? Claro que a eleição é importante, né? Não sou uma pessoa que não voto em ninguém, não sou anarquista. Acho que a eleição é importante, acho que a militância partidária é importante, embora eu não esteja em nenhum partido político, né? Eu não milito em nenhum partido político, já militei, né? Mas eu saí por conta de vários problemas que eu tive, né? Eu acho que os partidos políticos de esquerda eles se transformaram em despachantes eleitorais, tá? Desculpem aí os militantes, né? Viraram muito mais organizações para garantir legendas do que um espaço de debate político, ideológico qualificado, tá? Eu digo tranquilamente, né? Minha experiência de mais de 30 anos de partido político me permite dizer isso. Então, veja, o que acontece, o que a gente observa aí, né?
como boa parte, né, dos militantes do movimento negro, né, atua, né, ou tem proximidade, não só o movimento negro, movimentos sociais de modo geral, né, tem um diálogo muito mais próximo com o seu universo partidário, particularmente após a democracia, né, essa agenda, essa hipertrofia da agenda eleitoral acabou contaminando um pouco o movimento negro, né, por isso que a gente fica brigando o quê? Qual é a nossa briga? Tem candidatos negros e negras. Ok, beleza. Tá, mas o que a gente faz com isso? Né? Porque o nosso objetivo como Ação Negra não é apenas você ganhar a eleição, tá? Não é apenas você eleger candidaturas negras, né? Não é apenas isso. Mas de que forma, né, o processo eleitoral contribua em um processo mais amplo de luta social para a transformação social do país. Né? Isso que é importante. Né? De que forma, né, a eleição ela entra num processo mais amplo de luta e transformação social. Porque nosso projeto é de médio e longo prazo. Tá? É médio e longo prazo, a gente pensa nisso, né? A gente quer transformar a sociedade. Tá? A gente pensa, nós temos um projeto de sociedade, tá? Mas a gente constrói isso. Aí, como é que a eleição entra, como é que entra, por exemplo, a gente não pensa no movimento negro, né? Uma política de comunicação do movimento negro. Tá? Que comunicação nós temos, né? Nós não temos um projeto de formação qualificada, mas que a gente faz a formação. Tá? Qualquer projeto político, né, de transformação tem que passar pela formação, pela organização, pela comunicação, pela propaganda, pela divulgação e também a eleição também, tudo isso, tá? Mas de repente a gente fica meramente, a gente fica quase que submetido à agenda eleitoral, né? E não pensa essa dimensão mais de longo prazo e nós perdemos a capacidade, né? Isso é uma coisa interessante, que eu militei muito negro nos anos 80, 90 e é muito forte isso. Nós perdemos a capacidade de fazer uma leitura qualificada e, mais que isso ainda, de pensar um projeto político de longo prazo, tá? Então, em outros tempos, nós discutimos reforma tributária, nós discutimos, por exemplo, a agenda internacional. Eu fiquei impressionado, o movimento negro brasileiro, por exemplo, não debateu nada das revoltas que estão acontecendo na África, tá? Lá no Sahel, né? Em Burkina Faso, não teve nada, né? O que a gente acha? É solidário ou não? O que a gente pensa sobre isso? Em tempos passados, nós discutimos a questão da rebelião da Argélia, né, a luta contra a apartheid na África do Sul, e nós perdemos isso, tá? Fica uma discussão que eu acho até tosca, né? Não, Kamala Harris, agora, pô, Kamala Harris tudo bem, é uma mulher negra, né? Mas o que significa, né, o imperialismo americano, tá? Ela vai, por exemplo, a Kamala Harris se comprometeu com uma agenda de acabar com a pena de morte que mata jovens negros nos Estados Unidos, ela se comprometeu com uma agenda anticarcerária, né? Eu não vi isso, e eu acho que ela não se comprometeu com isso. Então, nos interessa, tá? É evidente que é melhor uma vitória dela do que a vitória do Trump, que é um fascista, né? Mas, assim, a gente tem essa coisa, não, tá, agora, para um pouquinho, né? Calma lá, né? Devagar com andor. Mas isso decorre porque a gente perdeu o debate político, né? A gente deixamos de fazer o debate político, tá? Então, isso é um problema. E eu acho que a Ação Negra, ela surgiu justamente para tentar criar um espaço mínimo aqui que a gente reflita questões estratégicas, questões estruturais, questões contingenciais também, né? E não só a eleição, tá? E aí, bom, como vai ter eleição, é evidente que a gente vai se emitir em relação a isso, que nós pensamos na Ação Negra, nas organizações. Pô, que tipo de intervenção que nós temos? É evidente que na Ação Negra nós temos vários militantes na Ação Negra que têm seus candidatos e candidatas, estão fazendo suas campanhas e tudo isso. Mas enquanto movimento negro, o que a gente faz? Né? Isso que é importante, tá? Não é só eleger nossos candidatos e candidatas. Que tipo de intervenção a gente faz nos nossos candidatos e candidatas? Que proposta a gente apresenta, inclusive, para os candidatos e candidatas dos nossos partidos? Que proposta a gente apresenta nos nossos partidos concomitantes partidos? Né? Que tipo de discussão a gente quer fazer com o eleitor, com a população negra em relação a isso? Então, baseado nisso, baseado no diagnóstico, nessa leitura que a gente faz, nós lançamos, então, né, um manifesto chamado Cidades Antirracistas, né? E aí, o manifesto, nós estamos buscando a assinatura de liderança do movimento social e também nós estamos conversando com vários candidatos e candidatas a vereadores, a prefeitos, a deputados que estão apoiando candidaturas, né, para apoiar esse manifesto, de vários partidos. Tá? Então, nós temos candidaturas do PSOL, candidaturas do PT, candidaturas do PCdoB, né? Estamos buscando candidaturas várias aí para buscar esse apoio, né, a esse manifesto. E aí é uma forma de intervenção. E é um manifesto, né, que apresenta alguns pontos, né, importantes, programáticos, que nós achamos importantes para você justamente para justamente a gente intervir nesse debate eleitoral, tá? Muito legal, muito importante. É isso, praticamente a construção de um norte para que a gente possa
inclusive retomar passos que nós já demos no passado, né? A gente perdeu e talvez até uma ferramenta para lutar nesse momento com o crescimento do conservadorismo. Né? Exato. Conservadorismo significa sempre retrocesso, retirada de direitos, violências contra a população periférica, negra, contra mulheres, LGBTQIA+. Quer dizer, não por acaso, na série especial Café Preto Eleições, nós estamos buscando entrevistar essas figuras, né? Negros, candidaturas negras, femininas, LGBTQIA+, e indígena. Até agora não apareceu nenhuma candidatura indígena. Mas qual o ponto do manifesto? Eu coloquei aqui o endereço para as pessoas acessarem o manifesto, veja se está certo. Isso mesmo. E assinarem, porque é muito importante que as pessoas assinem, é muito importante que esse manifesto tenha esse peso, né? E conhecer o manifesto e discutir com seus candidatos. Qual ponto do manifesto você acha que é mais, assim, dá para trabalhar de maneira mais imediata, que você acha que teria maior penetração? Eu sei que essa é a pergunta de 1 milhão, pela segunda vez. Também, né? Vamos lá, então. É assim, o manifesto, veja, é um manifesto que ele tenta, assim, tanto é uma ideia, né? A ideia é uma frase antirracista, tanto é uma proposta para a gente intervir no debate eleitoral, né? Então a gente, né, comprometer candidatos e candidatas negras com essas propostas, né? Como também, né, é um embrião de uma agenda de lutas do movimento negro junto aos executivos municipais após a eleição. Tá? Ele não se esgota na eleição. Tá? É um processo contínuo, né? Então é uma pauta de reivindicações. É um pouco nessa ideia de uma agenda política do movimento negro. Tá? E aí, veja, qual é a ideia que a gente quer trabalhar aqui, né? Primeiramente, né, e a importância das eleições municipais, né? A discussão da cidade, do território urbano, né? Ela é essencial para a população negra, para a que a gente vive. Tá? Você vai pegar, por exemplo, né, o conjunto de violências sociais, de problemas sociais, por exemplo, são vinculados diretamente à gestão do território municipal. Tá? Então, isso é muito importante. Isso passa tanto para a gente exigir, né, programas dos nossos candidatos e candidatas que sejam comprometidos com uma proposta antirracista de cidade, como também como uma agenda de reivindicações, de lutas, né, após, né, as eleições para os novos executivos eleitos, vereadores, etc. Tá? Tem alguns aspectos, assim, tem 13 pontos ali, mas eu vou articular alguns elementos assim. Tem uma reivindicação que é histórica do movimento negro, tá? E isso tem tido mais visibilidade, inclusive, né, nas reivindicações aí que a maior parte das entidades negras fazem, né, que é a questão da construção dos espaços institucionais próprios da política de igualdade racial. Né? São secretarias municipais de igualdade racial, as coordenadorias. Né? Então, essa tem sido uma batalha histórica nos últimos tempos, né, de construir espaços institucionais. Tá? Nós concordamos com isso, evidentemente, é um espaço importante, que dá visibilidade, para a afirmativa e tudo isso. Mas uma coisa que nós observamos, né, na experiência que nós tivemos, e nós temos ainda, tá, é o orçamento que é pífio. Tá? Sim. E assim, eu vou assim, trazer como referência, por exemplo, né, até nível federal. Vou pegar o Ministério da Igualdade Racial. Tá? A gente celebrou uma conquista. Né? O orçamento dele é o menor dos planos ministérios, é de 200 milhões de reais. O orçamento aprovado no ano passado. Tá? Veja, esse orçamento do Ministério da Igualdade Racial, você tem uma ideia, Hilário, tá? Ele é inferior que o orçamento anual da Faculdade Politécnica da USP. Então, uma unidade da USP, uma faculdade da USP, que é a Politécnica, né, uma unidade, né? Ele tem mais dinheiro, tem mais recursos que o Ministério Federal. Tá? Então, é evidente, né? Por mais que a ministra, né, e a equipe seja extremamente competente, tá? Ela não é Jesus que faz o milagre de repartir pão, multiplicar os pães. Tem limite estrutural. Então é evidente que você vai ter, né, uma interdição na adoção de políticas. Tá? Você pode fazer todas as avaliações positivas ou negativas da ministra, nessa questão aqui colocada, mas veja, você tem um problema ali colocado. Então, assim, quando a gente fala, vamos reivindicar a construção, secretaria, tá, mas como é que vai ser a estrutura disso? É muito fácil, tá? A gente constrói lá, mas dá uma salinha, uma cadeira para o cara e sentar lá. Né? E aí, então, a gente, né, colocou, né? Importante construir, mas com orçamento. Inclusive, né,
com dois elementos adicionais. Primeiramente, a construção de mecanismos participativos nos conselhos de igualdade racial que façam monitoramento das políticas de igualdade racial, os conselhos, né, com a participação do movimento negro. Acho que é fundamental ter essa construção, tá? Para a gente chegar a uma política que seja produto de um diálogo do Estado, né, com o movimento social negro. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, né, a construção de um marco normativo com seus estatutos de igualdade racial no âmbito municipal, que tem, né, marcos normativos nesse aspecto, que tem alguns parâmetros legais da ação, né, do executivo em relação às políticas de igualdade racial. Então, esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto, né, que a gente constitua fundos municipais de igualdade racial com percentuais vinculativos ao orçamento, para não depender de migalhas, tá? 1% e tal. Aí tem que discutir percentual. Mas tem um fundo, olha, tem esse fundo, tá, que vai ser gerido pela secretaria, a coordenadoria e monitorado pelo conselho. Tá? Porque aí você vai dar uma segurança normativa, uma segurança orçamentária, né? Uma base de diálogo com o movimento social, e aí, evidentemente, as políticas de igualdade racial elas podem ter mais efetividade e continuidade, inclusive, na sua implementação. Tá? Então, dessa proposta que é correta, né, que é uma reivindicação histórica do movimento negro, a gente acoplou outros elementos importantes para colocar, né, também para, de fato, dar uma robustez nessa proposta. O segundo aspecto importante aqui nesse conjunto de propostas, né? Veja, aí é interessante que é um enfrentamento, de fato, que você colocou muito bem, a extrema-direita. Tá? A extrema-direita tem feito um discurso de defesa de uma militarização da sociedade. Tá? Exatamente. Tanto pelo fortalecimento das polícias militares, né? E aí é interessante, pode até fazer um debate em outro momento, né? Porque há uma total desinformação em relação a isso, porque veja só, né? Quando se fala em crime organizado, né, em segurança pública, etc., né, o modelo policial, segurança pública no Brasil, né, ele tem duas estruturas. Né? Tem uma polícia ostensiva, que é a polícia militar, e uma polícia judiciária investigativa, que é a polícia civil. E percebam, né, que pouco se fala da polícia investigativa. E é muito interessante, o Brasil tem uma taxa de resolução de homicídios que é vergonhosa, né? É ridícula, tá ridícula. Então, o que tem acontecido, né? O que tem povoado, né, as prisões não é a resolução de crimes no Parque Civil, não. É o racismo praticado pela polícia, né, que encontra o negro suspeito, põe na cadeia e fim de papo. É assim que funciona. Exatamente. Tá? A guerra às drogas, etc. Então, isso não está garantindo segurança pública. Isso está garantindo, na verdade, carceramento em massa de jovens negros. Ponto. Né? Então, não se fala. Então, tem que pensar de forma mais qualificada as políticas de segurança pública, que a direita não tem proposta para isso. Né? Ela, sob esse subterfúgio da segurança pública, ela defende a política repressiva à população negra. É isso. Né? Mas, né, veja, essa militarização como forma de resolução dos problemas está presente, por exemplo, nas propostas do Código Cívico-Militar, que nós somos contra, radicalmente contra, colocamos isso no manifesto. Mas outra coisa que é importante, um debate que está acontecendo, é a transformação das guardas civis municipais em novas polícias militares. Tá? Nós somos radicalmente contra isso. Tá? A Guarda Civil, o papel dela, né, é a proteção do patrimônio municipal. Tá? Nós somos contra a sua militarização e a transformação em forças de repressão auxiliares a PMs, que é uma proposta que todos os candidatos de extrema-direita no Brasil afora têm apresentado. E o primeiro ponto nosso é esse. Tá? Então, a gente não pode tomar muito cuidado para, nesse debate de segurança pública, né, no campo municipal, se render a esse canto de que a gente quer reequipar a Guarda Civil, armamento, etc. Por trás disso está na transformação da Guarda Civil, que é uma força para proteger o patrimônio municipal, os parques, as escolas. É essa a ideia. Tá? Uma guarda civil, né? Uma guarda que não ostensiva, é de proteção ao patrimônio municipal, patrimônio público, né? Em forças auxiliares de repressão à população negra. Tá? Então, isso é um item, até o primeiro item do nosso manifesto, que a gente coloca que nós somos contra, né, essa mudança de caráter da Guarda Civil que está sendo proposta por muitos candidatos e candidatos a prefeito, de vereador, etc. Tá? E um outro aspecto importante também, né, que a gente, nesse outro bloco, é nós pensarmos de que forma a organização
do território urbano, né, ela garanta, por exemplo, direito à moradia, direito à saúde, né, que a gente vá contra esse sentido de cidade, de segregação espacial nas periferias da população mais pobre, né, isso tem acontecido, né, o processo de gentrificação, que é esse encarecimento de bairros em função da especulação imobiliária, isso é muito comum nas grandes cidades, tá? A indústria imobiliária, ela compra muitos votos, né? Ela compra campanhas de vereadores, e aí você tem quase que um relaxamento das normatizações de ocupação do solo urbano. Isso é seríssimo, isso, tá? Isso tem trazido prejuízos enormes para a população periférica. E, finalmente, né, um aspecto que é importante, né, tem a questão da mobilidade, tarifa zero, mas uma questão que é muito importante, a gente está em destaque especial aí, é o fortalecimento da economia popular, tá? Porque nós observamos o que existe nas cidades grandes, particularmente, né, nas grandes metrópoles, grupos, né, de jovens negros, jovens periféricos, de mulheres, tudo isso, né, que nessa situação de precarização, de desemprego, tem construído experiências, arranjos produtivos locais periféricos, né, que vão gerando uma economia popular e comunitária. E aí nós achamos que o poder público municipal ele pode ser um indutor, gerando economia em escala dessas economias. Né? Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, uma escola pública num certo bairro, tá? Ela tem uma demanda, por exemplo, de merenda escolar, comprar pão, né, para a merenda escolar das crianças. Né? Ao invés de comprar esse pãozinho, né, essa quantidade de pães, né, de uma grande fornecedor, de uma grande empresa, tal, né, por exemplo, priorizar a compra de padarias comunitárias no bairro. Tá? Você vai fortalecendo Sim. a economia local, tá? Vai gerando renda, né? E isso vai criando uma aproximação maior dessa economia periférica, comunitária, popular, da própria circulação das prefeituras. Né? Assim, eu estou dando exemplo aqui da merenda escolar, mas tem outros exemplos que a gente pode fazer. Né? Programas de fomento à cultura, que tem gerado também uma economia da cultura nas periferias e tudo isso. Né? Então, essas são as propostas, né, que a gente apresentou. Quero destacar essa última, inclusive, né, que nós falamos inicialmente, que a gente tem que dialogar mais com a periferia, dialogar mais com os moradores. Né? Veja, esse é um diálogo, é uma demanda imediata. Né? Então, a proposta que apresenta, está aqui, ó, uma solução. Uma urgência aí, né? Exatamente. Tá? É isso. Sensacional, é isso mesmo. Eu acho que o diálogo, restabelecer o diálogo entre Estado e sociedade, sem a mediação desses atores, né? A gente fala muito em extrema-direita, porque a gente olha aí determinados candidatos que estão aí fazendo estripulia, a gente observa os partidos, né? De extrema, que se apresenta, inclusive, como partido de extrema-direita, mas tem a Faria Lima fazendo pressão, né? Tem a Faria Lima com as suas construções políticas que vão interrompendo esse diálogo, que vão colocando a periferia, o pobre, o negro, a mulher negra, a população LGBTQIA+, vai sendo criminalizada, né? E daí, portanto, o discurso que essa gente faz de militarização, inclusive, da Guarda Civil Metropolitana. Agora, eu queria saber, assim, professor, como é que está a aceitação do manifesto? As pessoas têm entrado, têm assinado? Como é que está essa caminhada? Está sendo boa aceitação, né? É evidente que nós lançamos o manifesto oficialmente no sábado passado, né? A gente teve uma entrevista com a deputada Renata Souza no Programação Negra na Fórum, que a gente apresenta, né? A gente tem vou até um merchan aqui. A gente tem um programa no sábado, todo sábado às 11 horas, no canal da revista Fórum, tem um programa chamado Ação Negra da Fórum, que é dessa articulação Ação Negra. Né? Eu sou um dos apresentadores, né? Então, quem quiser. E é interessante, assim, nesse programa a gente faz um debate político, de cultura, internacional, né? Ter feito esse exercício aí, que é bem bacana. Tá? Então, no último programa no sábado, né, a gente lançou o manifesto, né? O deputado pastor Henrique Vieira teve presente rapidamente, a deputada Renata Souza, do Rio de Janeiro, também, né, que ajudou a escrever o manifesto, também teve presente, né? Então, no momento agora, está tendo uma boa aceitação. Né? Eu não tenho exatamente quantos assinaram, tá? Mas já está ampliando, inclusive, o número de parlamentares. Né? Nós temos um candidato, né, Rede Quilombação, em Taboão da Serra, o Danilo Benedito, que hoje resolveu assinar também o manifesto. Né? Enfim, a gente está aí crescendo, né, como articulação. A deputada Jamile Brasil, candidata vereadora pelo PCdoB em Porto Velho,
também manifestou interesse em apoiar o manifesto, né? Então, é bem interessante que ele é superpartidário, né? Evidentemente, é no campo da esquerda, né, que ele vai tender a crescer. Ele é superpartidário, tá? Ele se origina do movimento negro, e aí, né, veja, independente dos partidos políticos, do campo progressista, tá? A ideia é uma agenda antirracista, né, que a gente possa pautar, né, esse debate eleitoral. Deixa eu dar um recadinho aqui. Eu acho que vocês já perceberam que esse programa não está sendo ao vivo. Nós estamos gravando esse programa antes, por problemas de agenda e também pela urgência de falar do Manifesto Cidades Antirracistas. Precisamos colocar isso na rua o quanto antes. Na rua já está, mas assim, fazer graçar, né, espalhar por todos os lugares é importante. Eu sempre falo nas entrevistas de segunda-feira com candidatos, candidatas e candidatos que a ideia da série especial Café Preto Eleições é para que as pessoas possam ouvir essas candidaturas, dialogar com essas candidaturas, dialogarem também sobre essas coisas dentro de suas casas, na faculdade, na rua, na fila do trem, no boteco, na viagem que você vai fazer, em todos os lugares. Para a gente poder trocar ideia, para a gente poder se formar. E a mesma coisa acontece com o Manifesto Cidade Antirracistas. Entrem lá, leiam, compartilhem essa live, se inscrevam no canal, mas também compartilhem o conteúdo da Cidade Antirracista, discutam com as pessoas. Né? É importante a gente trazer esse diálogo para o dia a dia, para o cotidiano. É assim que a gente faz as coisas acontecerem. Então, em função dessa urgência, esse programa gravado, você pode deixar sua mensagem aqui, que depois eu repasso para o professor Denis Oliveira. Professor, ainda na ideia de construir uma agenda, eu tenho falado com os candidatos, candidatas e candidatas da possibilidade da gente, a gente não, eles, sobretudo, né, construir uma articulação nacional de vereadoras e vereadoras negros e negras. Você acha que isso pode render alguma coisa? Eu acho que pode render se a gente tiver uma proposta, né, para fazer, né? Coisa para quê, né? Porque assim, tem uma coisa assim, que a gente precisa superar, que não basta apenas a identidade racial para resolver o problema, né? Sem dúvida. O grande São Trindade fala, né? Negros que são opressores não são meus irmãos, né? É uma poesia bonita. Então a gente tem um pouco de cuidado, assim, com a proposta nossa, até a proposta, tá? Inclusive, uma coisa interessante, que eu até destacar, esse manifesto dos antirracistas, né? Até que está vendo a gente aqui agora, né? Se você apoia um candidato branco, né, ele pode assinar o manifesto também, tá? Pode, né? Então, a gente pede que vocês cobrem os candidatos de vocês, vocês cobrem. Eles estão fazendo campanhas aí, estão engajados, assim, olha, cara, eu estou fazendo campanha, mas tem esse manifesto aqui, é legal. Por que você não apoia esse manifesto? Porque a luta antirracista qualquer pessoa, né? A gente tem essa visão. Qualquer pessoa que esteja efetivamente comprometida com a democracia não pode, né, deixar de defender o combate ao racismo, né? Porque não há racismo possível com democracia, né? Não tem jeito. Né? Não há democracia possível com racismo, né? Então, até candidatos brancos e brancas, por exemplo, progressistas, né, que querem transformar a sociedade, podem sim assinar manifesto, né? E até convido quem está assistindo a gente e apoia o candidato branco ou branca, ou negro e negra, você olha, o manifesto, cara, cobra dele, vai lá e cobra. Né? É importante a gente fazer esse movimento de pressão também, de baixo para cima, tá? Mas em relação à articulação, acho que sim, né? Dá para fazer baseado numa proposta, tá? Uma proposta. Pega, por exemplo, assim, o que o movimento indígena tem feito, né? Articulações nacionais, né? Tem deputadas indígenas, né? Tem o ministério e tal, o que isso tem feito, né? Baseado numa agenda, tá? Demarcação de terras e tal, você tem uma articulação, tá? Agora, a gente vai articular para quê? No que a gente quer, né? Vamos fazer uma articulação de vereadores e vereadoras negras? Ótimo. Baseado em quê? Né? Então, acho que é legal ter alguns tópicos mínimos, por exemplo. Claro, a gente nunca vai chegar no consenso total, mas alguns tópicos, alguns pontos de convergência entre as propostas, né, para a gente poder, de fato, né, estabelecer prioridades e batalhar por isso. A articulação pode funcionar a partir disso. Acho que até tem uma coisa que eu chamo quase que de mecânica, né? Que é de apoiar e de criar diálogo e conversa entre vereadores, vereadoras, enfim,
que estão aí começando e que ainda estão aprendendo a lidar com a burocracia, como que é, entendeu? Eu acho que tudo isso pode ajudar essas pessoas. Agora, acho que uma universidade antirracista pode ser uma proposta de documento, embora eu acho extremamente avançado, né, para achar que geral vai aderir. Né? Mas a partir daí pode-se pensar algumas ideias, alguns tópicos mínimos mesmo. Sim. Eu tenho apresentado isso para os candidatos, não para eles se comprometerem, mas no sentido de dar ideia, né? Eu acho que a gente precisa construir algum tipo de mecanismo que a gente possa segurar, né? Para poder fazer política. Eu acho que isso é fundamental. E como é que você está vendo a campanha na cidade de São Paulo? Estamos aqui na cidade de São Paulo, né? Como é que você está vendo a campanha na cidade de São Paulo? Ela é bem complexa, né? Você tem uma. A gente conseguiu unificar, aqui conseguiu unificar o campo progressista, né, do Guilherme Boulos, né? Conseguiu fazer isso, então é uma chapa boa, uma chapa de um candidato aí que tem uma presença popular muito forte, né? Tudo isso. Tem a vice-prefeita Marta Suplicy tem uma lembrança, uma memória boa, positiva nas periferias, pela gestão que ela teve, tudo isso. Mas a gente sabe, né, que nós temos aí uma avalanche conservadora muito forte no Brasil e São Paulo, particularmente, né, no sul-sudeste, muito forte, né. Aí, o que nós temos aí? Primeiro, nós temos uma candidatura, né, do atual prefeito, tá, que tem apoio da máquina do município e do estado, né. Tem um investimento forte das duas máquinas aí, né. E está numa situação bastante complicada, eu vejo, porque ele está numa saia justa, né, nessa aliança que ele fez com a extrema-direita. Porque, originalmente, né, o atual prefeito ele não é desse grupo, né, ele é mais ligado ao centrão e tal, mas uma questão tática fez essa aliança, né, então está uma saia justa. Isso, em parte, o descaracteriza, né, enquanto figura política, com sua trajetória que ele construiu ao longo do tempo. Né? Então, isso é uma coisa. Né? E nós temos o fenômeno desse cara aí, desse coach, né, que está chegando aí com tudo, com essa, com essa, com essa capacidade aí de produzir fake news, de agressões, tudo isso. Mas o mais preocupante, né, é que ele tem crescido muito entre os jovens, né? A percentual dele de apoio aos jovens é muito alto e tal, né? É muito complicado. Eu vejo assim, o que ocorre muitas vezes, Hilário, assim, que essa extrema-direita, ela se apresenta como antissistêmica, tá? Tá? Então, vamos pegar um pouco, né, a candidatura do Paulo Marçal, né? Tudo isso que ele faz, né, essas coisas irregulares, né, de zoar, de não respeitar a norma de debate, de agredir, essas baixarias todas, né? A leitura que é feita por algumas pessoas é que ele é um cara irreverente, um cara que não submete a normas, tal, né? O cara vai lá mesmo e fala, né? Então, essa coisa mesmo da transgressão, tá? Ela se apresenta aí como algo antissistêmico. Tá? Isso é muito louco, né? Porque ser contra o sistema, historicamente, é da esquerda, né? A gente perdeu nesse contra o sistema, né? A gente que tinha esse perfil, né? Ser antissistêmico, de criticar o sistema, a estrutura. E, de repente, quem faz o discurso antissistêmico é a extrema-direita, né? Tá? Então, isso é muito complicado, né? Então, isso, quando a gente vai pegar, por exemplo, uma população que está sendo massacrada, está sendo aí violentada historicamente, né? Veja, eu fico imaginando muito assim, né? Não é que eu sou contra a democracia, né? Mas muitas vezes esse discurso de defesa da democracia, que de repente, né, tomou conta, hegemônico no discurso da esquerda, ele soa um tanto vazio, um tanto abstrato para a população da periferia. Né? Por que a democracia para a população da periferia? Tá? Da rede de quilombação, a gente tem essa frase, né, essa construção, né, que a democracia não chegou na periferia. Né? Porque, veja, a democracia, né, implantada após a Constituição de 88, né, mas 85, 88 consolida, é uma democracia, por exemplo, que mata jovens negros. Né? Cada 21 minutos o jovem negro é morto. Exato. Tá? A democracia que na periferia tem invasões de domicílio sem mandado de busca, tem prisões ilegais. Né? Então, veja, que democracia que é essa? O cara pensa, pô, pelo amor de Deus, democracia aonde, cara? Né? O que mudou minha vida em termos substanciais? A democracia, né? Então, elas são um tanto vazias, né, essa palavra. Tá? Se a gente não acompanhar, por exemplo, que a democracia, ela significa
é uma necessidade para justamente construir as políticas, uma situação que seja favorável à população. A gente não dá substância da democracia e ficar só a palavra vazia, a palavra só da formalidade, só do procedimento, isso vai ter muito pouco impacto na população da periferia. Tá? E, de repente, ela que está numa situação de total opressão, de violência, tudo isso, né, ela pode ser seduzida por um candidato que defende um outro sistema. Tá? Embora esse outro sistema, a gente sabe, é pior ainda do que nós temos hoje. Tá? Exatamente. Então, tinha contra agora, né? Esse contra que existe agora, por exemplo, para quem está numa situação muito complicada, pode ser sedutor. Por isso que explica um pouco, né, essa preferência, essa base social que é significativa da extrema-direita nos bairros periféricos. É interessante você falar essa coisa da democracia com palavra vazia. Parece que isso é histórico na sociedade brasileira, né? Nós vivemos numa república, alguns anos atrás, não me lembro quantos anos atrás, saiu uma pesquisa dizendo que meia dúzia de famílias, literalmente meia dúzia, de famílias têm uma riqueza maior que 50% da população. Então, você deve lembrar disso. Sim. Quer dizer, república significa coisa de todos. É. Então, se meia dúzia tem uma riqueza maior do que 100 milhões de pessoas, de fato, nunca foi uma república. É uma reprivada. Exatamente. O Brizola dizia, né? Você é a favor da privatização? Ele respondeu assim, eu acho que a gente tem que não privatizar o Estado, nós temos que estatizar o Estado. Isso. O Estado está privatizado. Independente dessas coisas, me parece que a gente segue acumulando esse passivo, né, de uma liberdade que não se realiza, falando do 13 de novembro, 13 de maio, de uma república que não se realiza, e de uma democracia que não se realiza porque não consegue largar o osso do racismo, não consegue largar o osso da LGBTfobia, não consegue largar o osso da violência contra as mulheres. Então, é estranho, não deixa de ser estranho a gente discutir política balizado por esses parâmetros, né? Você vê possibilidade de mudança nos próximos anos? De algum arejamento, pelo menos? Olha, eu sou um incorrigível pessimista reflexão e otimista nação, né? Como diria Antônio Gramsci, né? Eu sempre acredito que sim, né? Se eu não acreditasse, não estaria lutando, batalhando e tal, né? Sempre há, né? O que a gente pode ser ingênuo, tá? Então, quando a gente faz essas avaliações que parecem negativas, né? Pode ter um diagnóstico que é preciso, né? A gente pode ser ingênuo, pode ser inocente útil, tá? Entender os limites das ações, né? Por isso que eu falo assim, me incomoda muito essa hipertrofia da eleição, tá? Sim. Porque a eleição vai resolver tudo, não vai. Tá? Acho legal eleger candidatos negros e negras e tal, importante, vamos batalhar para isso, né? Mas não vai resolver o problema, né? É uma coisa muito complexa, a gente sabe disso. Tá? Tem uma estrutura no Estado brasileiro, por exemplo, vamos pegar um dado muito objetivo. A maior parte dos recursos públicos do Estado brasileiro é para pagar juros da dívida pública. E vai para onde? Vai para muito especulador. Faria Lima que pega uma parte do recurso público. É isso que nós temos, né? 700 bilhões de reais por ano que vai para o cofre aí dos caras que estão aí, né, no comando do capital rentista. Então não sobra dinheiro, né, para política social, de saúde, educação e tudo isso. E os caras são vorazes, querem avançar cada vez mais, né, sobre o orçamento dessas áreas aí, né. Então eu vejo o seguinte, eu sou otimista, né, porque veja, o que ocorre. Esse modelo, tá, de sociedade capitalista nós temos, ele está esgotado, tá? Ele está esgotado. Ele está esgotado porque ele não apresenta a solução efetiva para os grandes dilemas da humanidade. Ele não tem solução para a questão ambiental, não tem, né? Então, esse modelo de produção e consumo ele destrói a Terra, vai destruir a Terra. Então, nós estamos tendo já indicadores disso, né? Esse modelo de sociedade de produção e consumo do capitalismo, ele não tem resposta, né, para a brutal concentração de riquezas. A tendência é aumentar isso e aumentar a miserabilidade, de miséria, não tem jeito, né? E terceiro, né, esse modelo de sociedade capitalista, tá? Ele não tem solução para os problemas da violência. A tendência é intensificar a violência. Que uma situação dessa, de brutal concentração de riqueza, de renda, etc., a tendência é, né, a tensão social e a violência aumentarem. Ora, diante disso, né, então você tem uma chave aí, uma possibilidade de pensar um novo modelo de sociedade, né, que não vai ser resolvido numa eleição,
tá? Numa votação, não é assim que funciona, tá? Ele vai ser resolvido quando você tiver efetivamente, né, uma capacidade de mobilização, uma capacidade de luta, de organização da população, tá? Uma capacidade de conquistar as hegemonias, as ideias, os corações e mentes da parte da população. Tá? Sem isso a gente consegue. Por isso que insisto, né, as organizações dos movimentos sociais, do movimento negro, inclusive, particularmente, tem que pensar, né, enquanto ação política, primeiramente, né, o debate político qualificado, né, transformar os espaços do movimento negro em espaços de debate político qualificado. Tá? Segunda coisa, né, política de organização. Tá? Como a gente se organiza? Organiza de uma forma eficiente para a ação. Terceira coisa, né, a política de formação. Tá? Nós temos que formar a população, formar politicamente. Quando digo formar, não é só fazer curso. Tá? A formação, inclusive, se dá quando você tem espaço de debate político qualificado. Né? E quarto, uma política de comunicação nossa. Se não tivermos uma política de comunicação nossa, é difícil. A extrema-direita, ela faz isso. Ela faz isso. A extrema-direita, ela tem programas de formação. Por exemplo, o Brasil Paralelo é um programa de formação nas periferias, inclusive. Tá? Inclusive, tá? O Partido Liberal, PL, por exemplo, está com um programa de formação das suas candidatas mulheres. Olha Sim. só, hein? Então, as mulheres candidatas do PL vão vir com debate de gênero na perspectiva da extrema-direita. Então, vai ter uma formação. Vou para o embate. Né? A extrema-direita, tá? Ela tem uma política de comunicação, tá? Aí, fake news, rede social, isso é bem montado. Tá? Você pode discordar. Não, claro que é absurdo. Então. Mas eles têm, o resultado é esse. O resultado está aí. Estão ganhando não é à toa, estão ganhando não é porque a população é idiota ou não. É porque eles estão, de fato, construindo uma organização com uma ação política. Tá? Compete a nós também fazemos isso. Compete a nós também construirmos do nosso lado, né, uma forma de organização que consiga isso. Sem fazer isso, não adianta sonhar para a nossa sociedade, ela não vem do nada. Ela vem a partir desse tipo de ação política nossa. Eu tenho conversado com algumas pessoas a respeito, tanto em relação ao movimento negro quanto em relação à esquerda, né? Temos que fazer para gente. Se a gente não conseguir ter uma estratégia de comunicação, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Né? A gente está... Eu acho que nesse sentido, eu queria até te perguntar isso. As redes sociais, elas ajudaram a gente na comunicação e na organização política, ou ela se tornou um trave, na medida em que as pessoas ficam presas ao celular, portanto, ao sabor das escolhas do algoritmo? Tá. É uma provocação. A rede social, veja, primeira coisa, a rede social, as plataformas de rede, elas têm dono, elas não são livres e democráticas, têm dono. Né? O caso do Elon Musk mostra muito bem, o Twitter tem dono. Tá? Todo mundo pode ter Twitter, todo mundo pode ter. Pode saber o que você quer? Pode, só que tem um dono, e o dono direciona. Tá? Direciona e favorece o que interessa para ele. Tá? O Google tem dono, o Facebook tem dono. Tá? O Instagram tem dono, tem dono, o WhatsApp tem dono. São empresas comerciais, transnacionais, que têm projetos geopolíticos, econômicos, etc, etc. Tá? É isso, primeira coisa. Então, é nesse terreno que estão pisando. Tá? Volto a dizer, tem que fazer um diagnóstico primeiro para saber o que a gente pode fazer. Tá? Sem um diagnóstico preciso, a gente começa a ter ilusões, né? Cometer erros. Tá? Então é isso, esse é o terreno nosso. Tá? Bom, diante disso, o que a gente faz? O que a gente faz diante disso? Né? Veja, é possível você ocupar os espaços? Eu acho que sim. Eu acho que é possível ocupar. Né? Mas com qual objetivo? Com qual política a gente vai fazer isso? Com qual política? Né? O que a gente observa, por exemplo, o que eu vejo, né, muitas vezes, tem iniciativas muito bacanas. A sua, por exemplo, do Anderson Moraes, o Empoderado, né, Uma Preta, do Pedro Borges, tem vários, a Ponte, tem coisas muito legais que estão acontecendo. Né? Mas uma grande parte, por exemplo, estou vendo, é muito mais gente, né, negras e negras, inclusive, estão preocupados em conquistar clickbait, né, visibilidade, tá, ser influencers, tá, do meio de negócio, do que efetivamente construir um departamento político. Exatamente. Tá? Você vai lá, tal. E aí, veja, né? Como você não está disputando hegemonia, não está disputando corações e mentes, né? Para você conquistar um grande número de acessos, né? Para você ter monetizar, ganhar dinheiro com isso, né? O que você faz? Você se rende à agenda hegemônica. Sim.
né? Assim, eu conheço pessoas, não vou citar aqui nomes, né? Conheço pessoas que tinham uma visão muito crítica a militantes, se renderam a isso. Né? Hoje as falas que estão proferindo aí na rede social, né, são falas assim, né, ecléticas, fala do negro, etc, etc, né? Mas absteve do político. Aí, cara. São falas genéricas, né? Hã? São falas genéricas, né? Uhum. É. E tem uma coisa complicada lá. Ela desloca o racismo para a dimensão do comportamento. Sim. Tá? Do comportamento, então não é a estrutura que é racista, é o comportamento. Sim. Então fica, né? Não, para mim tal pessoa fez isso, fica uma discussão muito louca, né? Até de criminalização, de agressão e tudo isso, que eu acho que não leva a nada. Não leva a nada, porque não constrói, né? Não constrói. É importante denunciar tudo isso, mas, né, sinceramente, não sei se isso é o eu acho que a gente tem que abrir uma picada dentro desse processo das redes para fazer discussão política, mas a gente não pode deixar de ter os encontros presenciais, né? Na medida do possível. Eu acho que a gente precisa ter os encontros presenciais, precisa ter olho no olho, precisa ter essa coisa da conversa, de conhecer a pessoa, de saber quais são os gestos que ela faz, para onde que ela olha quando ela está falando, né? Essas coisas que vão orientando a gente, como a gente vai dando a medida do relacionamento com as pessoas. Mas isso é assunto para um outro momento, né? Sim. Precisamos discutir isso com mais vagar. Professor Denis Oliveira, é uma alegria recebê-lo aqui. Sempre uma conversa muito boa. Parabéns a você e a Ação Negra pelo documento, que eu já falei aqui antes de começar a entrevista. Eu desconfio que isso pode ser aquilo que estava faltando ao movimento negro para dar corpo a determinadas coisas, né? Então, eu te agradeço muito pela sua gentileza em atender o nosso convite e peço para você fazer suas considerações finais. Bom, gente, acho que é isso, né? Eu quero agradecer, Hilário, né, pelo espaço aqui dado, né? Acho que é um momento importante para a gente poder posicionarmos politicamente como sujeitos negros, sujeitas negras, né? Então, o manifesto está aí, né, tá para assinatura. Pode mandar sua contribuição também no espaço ali do site, tem um espaço para você mandar contribuição, mandar ideias, para a gente poder aperfeiçoar, né? A proposta até em construção. Mas é fundamental que a gente atue como sujeito político, né? O que é o sujeito político? O sujeito político não é só partidário, tá? É política agir na polis, né, na esfera pública. Enquanto sujeito coletivo, né, integrante de um grupo social, de uma classe social, que tem propostas a serem apresentadas no debate político. Tá? Acho que a gente tem que fazer. Da mesma forma que os empresários fazem isso, que os Faria Limer fazem isso, né, que a extrema-direita tem feito isso, né, o agronegócio faz isso, a população negra tem que fazer a mesma coisa, né? A gente tem que ser mais ousado, tá? Mais ousado na construção. Tá? E aí, veja, é o diagnóstico, fazer uma avaliação da nossa situação, das condições e tudo isso, e ver o que pode ser feito nesse processo eleitoral. E nunca perder de vista que a gente tem que construir um projeto de médio e longo prazo. Tá? A eleição é um ponto importante, mas ela não é um fim em si mesmo, ela faz parte do processo de luta mais amplo para a construção de uma sociedade mais justa, mais equânime e sem racismo. Maravilha, professor Denis Oliveira, muito obrigado. Eu quero aproveitar para pedir mais uma vez a você que está conosco que, por gentileza, se inscreva no canal, acione o sininho, porque compartilhem essa live para que a palavra do professor Denis possa chegar cada vez mais longe. Eu costumo dizer que o YouTube é um oceano de coisas. E quando você aciona o sininho, se inscreve no canal e compartilha a live, nós somos mais facilmente encontráveis nesse oceano de coisas. Então, agradeço muito. Na próxima segunda-feira tem Café Preto especial eleições. E eu aguardo você, porque tem sempre uma entrevista muito gostosa, um belo bate-papo, que sem você não faz sentido. Grande abraço. Abraço a todos. Valeu.